o MEI, ele não deixa de ser isento de declaração. Ele pode sim ser obrigado a declarar, caso ele esteja ali nas particularidades que fazem com que ele esteja nessa obrigação de enviar o imposto de renda. Também tem a declaração de imposto de renda da própria pessoa jurídica, né, do próprio MEI. Então, assim, no caso do MEI, se a sua pessoa física é obrigada a declarar, está ali nos critérios de obrigatoriedade, ele passa a ter duas declarações de imposto de renda, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. E aí, para fazer essa declaração, o que é que precisa? Porque aí você já derrubou um mito, né? Isso. Muita gente achava, inclusive eu pensava isso, né? O que é que precisa? Pronto. Para declarar um imposto de renda de 2026, no caso da pessoa física do MEI, precisa dos rendimentos tributáveis, né, que no caso, acima do limite ali, que é de 35.584. Então, esses rendimentos tributáveis, eles precisam ser enviados, né, para o responsável por envio da declaração. Ter em posse documentos dos seus bens, né, para lançar também no imposto de renda, despesas dedutivas, informes de rendimentos financeiros, né, bancários. Então, tudo isso, toda essa documentação é necessária para que seja declarado o imposto de renda. E Breno, como é que funciona essa questão do lucro do MEI? Ela é algo que o próprio microempreendedor ele precisa estar ciente, porque às vezes a gente vê apenas o benefício, mas não vê a questão dos deveres, né? Exato. Então, muito bem. No caso do MEI, muito se fala no faturamento, né? Faturei ali, sei lá, 6, 7 mil reais no mês, e aí tudo isso é considerado um lucro, mas de fato não é, né? Existem as deduções. Então, no caso do MEI, ele é considerado as mesmas presunções da empresa na atividade no lucro presumido, né? As presunções para comércio 8%, de 8 a 12%, e 32% para serviço. Então, do seu faturamento, 8% quando você revende mercadoria, subtende-se que seja o seu lucro, e 32% quando você é prestador de serviço, subtende-se que é o seu lucro. Perfeito. Você já colocou aí a questão do lucro, né? Então, vamos aproveitar para fazer uma diferenciação entre o que é faturamento e o que é lucro, porque às vezes a turma se empolga e acha que tudo que entra acaba sendo lucro, isso, né? Exatamente. Como eu falei, se você fatura um determinado valor, não necessariamente ele é totalmente lucro, né? Você tem que tirar os seus custos, as suas despesas. Então, o lucro é o que de fato fica depois de todo esse rateio que você precisa fazer, ou comprar mercadoria para revender, que é o seu custo, ou comprar insumos para utilizar na sua prestação de serviço, que é o seu custo também. Fora as suas despesas que são necessárias ou para você se deslocar de um lugar para o outro para prestar o serviço, ou um ponto que você aluga. Então, tudo isso são despesas que você precisa deduzir do seu faturamento, que sobra, de fato, é o lucro. Breno, mas aí é necessário ter um acompanhamento bem correto, né? Exatamente. E para quem é microempreendedor individual, né, a própria palavra já diz, a equipe acaba sendo bem reduzida. Então, é preciso ter um acompanhamento corretinho para saber ali tudo, botar tudo na ponta do lápis. Exatamente. Aí é onde entra a questão da assessoria contábil. Porque o que é que acontece? Hoje, o que mais chega, né, para a gente são clientes, né, que estão como MEI, de fato, faturam muito mais do que o limite. Então, assim, eles já estão nesse risco de serem desenquadrados, não possuem esse controle. O desenquadramento, muito se fala em questão do recebimento, mas de fato as despesas também. Se você compra acima do limite de 81 mil reais, como que você vai pagar? Então, a compra também, o fator compra de mercadoria também é desenquadrante, é fator também para desenquadro do MEI. Então, o que é que chega muito para a gente hoje? São clientes que abriram o seu MEI há mais de 2, 3 anos, nunca pagaram um DAS, que é o documentozinho de arrecadação do Simples Nacional, nunca pagaram uma guia, e aí esses débitos, essas dívidas vão se acumulando. Além de chegar na Receita Federal, passam por uma outra instância, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, chegando lá, já é uma implicação absurda, pode ter penhora de bens. Então, assim, chegou na PGFN, o assunto é mais crítico. E muitas vezes eles chegam sem dizer pra gente, eu nem sabia. Abri porque pediram para eu abrir,
pediram meu CPF para abrir um MEI para trabalhar. Então, assim, tem que ter muito cuidado. O seu CPF é seu, não é do amigo, do tio, da prima, do irmão. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse controle. E na sua visão, quais os erros mais comuns que os microempreendedores eles acabam entrando? Acredito que esse que você colocou aí seja um deles, que é achar que só tem benefícios, né? Não há, tem direitos e deveres, Não né? há obrigações. Não há obrigações, porque realmente esse relato que você trouxe é verdadeiro. Tem muita gente abrindo MEI achando que vai estar isento de determinadas circunstâncias, só que não lembra nem de se inteirar, né, sobre o que de fato significa essa modalidade. Exato. Então, os principais, achar que não precisa declarar nunca nada, achar que não tem tanto o imposto de renda pessoa física como o imposto de renda pessoa jurídica, misturar suas contas, que isso é geral, não é só do MEI, mas de muitos empresários, na verdade. Então, isso já causa ali uma confusão, né, no gerenciamento da empresa. Não controlar essas despesas, então passa a gastar demais e esquecer que também é um fator, um alarme, né, algo que precisa ser controlado. Declarar tudo como isento, achar que todo o seu recebimento ele não precisa ser declarado, tudo que eu recebi é meu, eu sou MEI, vou pagar a guia, tá tranquilo. Não, tem que ter muito cuidado. E também se esquecer de outras fontes de renda, que é justamente um dos pontos principais aí, fatores determinantes para que entrem na obrigatoriedade de declarar o imposto de renda pessoa física também. Dito isso, quais as consequências de não declarar de maneira correta? Pronto, caso você seja obrigado a declarar na pessoa física, porque na pessoa jurídica, a partir do momento que você ativou o MEI, você já passa a obrigação, você passa a ser obrigado a declarar a DAS-NICE-MEI, que é o documento de informações anuais do Simples Nacional. Então, se você é obrigado na pessoa física e não informa, você está sujeito à multa, seu CPF ele vai ficar irregular, sem falar também nas dificuldades para crédito e financiamento, porque se você chega no banco visando aí uma linha de crédito, seu CPF está irregular, está no CADIM, alguns débitos, então você passa a não conseguir, né, ter esse determinado fim aí de financiar. Para a gente já finalizar aqui a nossa participação, algumas dicas práticas, né? A primeira delas seria separar a pessoa física da pessoa jurídica. Exato, com certeza, exatamente. Sem falar que você precisa fazer esse controle mensal, né, de tudo que você recebe, ter esse controle. Nós sabemos que o MEI ele está ali numa faixa de faturamento de 80 mil anual, né, o que corresponde a pouco mais de 6.700 por mês. Então tem que ter esse controle, tanto no que você compra, tanto no que você recebe. Precisa ter esse gerenciamento. Precisa, claro, procurar um contador quando necessário. Eu, particularmente, costumo dizer que é sempre necessário, porque o contador é aquele que vai enxergar além, né? O empresário, nós costumamos brincar no escritório que o empresário ele tem a responsabilidade apenas de vender e prestar seu serviço. O restante é conosco, nós que fazemos todo o resto. E não deixar também para a última hora, né, Dinho? Isso é muito importante. Nós sabemos que o prazo vai até o dia 29 agora de maio, mas não deixar, né? Se você já tem todas as suas documentações em mão, os seus informes de rendimento, caso você seja um MEI e trabalhe em outro estabelecimento, então pegue todas essas informações, seus informes bancários, os informes, né, financeiros, de aplicações financeiras, ações, enfim, tudo que você tiver, leve até uma contabilidade de responsabilidade, um contador de confiança e declare seu imposto de renda. Possivelmente você seja obrigado e nem sabia. E na dúvida, o correto é buscar a orientação correta, necessária na dúvida. A minha dica aqui é buscar a RR Contas, que está em vários municípios, né? Mas aqui em Floriano fica na Avenida Bucaneto, todo mundo sabe, conhece onde é que fica o prédio da RR Contas. Eles estão lá de braços abertos para receber essas pessoas, sanar as dúvidas, né?
e formular aí uma parceria de sucesso. Com certeza, estamos lá à disposição, né? O nosso WhatsApp empresarial é 89-3199-0550. Caso você não queira se deslocar até lá, que o ideal é fazer o imposto de renda ali no contato, cara a cara, tirar todas as dúvidas. Mas caso você não consiga, entre em contato no nosso WhatsApp. Nós temos uma central de atendimento para receber, fazer aquele primeiro atendimento e destinar para o responsável da sua declaração. Muito bem. Olha, Breno, agradecer mais uma vez aqui a sua participação. A gente deve ter outros encontros aí por vir. O microfone fica aberto, então, para você fazer a sua finalização. Pronto, certinho. Então, gente, muito obrigado. Agradecer do início, agradecer você, caro ouvinte, e dizer que nós estamos à disposição, certo? Então, na dúvida, sempre busque uma orientação, busque saber como funciona, mas busque com quem de fato você confie e acredita que consiga resolver o seu problema. Né? Porque dizer que sabe fazer, qualquer pessoa pode falar. Então, principalmente o imposto de renda, que é um assunto que é muito banalizado hoje em dia, né? Veio aí a conta Gov para facilitar muita coisa, mas não achem que você consegue fazer essa declaração de acordo ali com o que vem da informação da conta Gov. Existem diversas outras informações que não constam lá quando você puxa a declaração para o programa, na pré-preenchida. Então, busque orientação, busque uma contabilidade que de fato atenda, né, todas as suas necessidades, e nós da RR Contas estamos à disposição para atender a todos que precisarem, certo? Muito bem. Olha, você que chegou no final da entrevista, essa entrevista vai ficar disponível lá no perfil do portal Oxen, viu? Você pode revê-la ou então daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. A gente vai para o intervalo e volta já já.